nós nos colocamos numa posição superior? Por que que, mesmo sabendo que somos todos iguais diante dos olhos de Deus, nós olhamos para o que estão de fora com um olhar de superioridade? Jesus, ele poderia muito bem olhar ali de cima da cruz e falar: olha, você é ladrão, você está aqui porque você merece, assim como o outro está. Eu não mereço estar aqui. Você fez por onde para ter essa condenação? Porém, Jesus chega e fala totalmente o oposto daquilo que eu e você, ser humano, falaríamos. Porque nós esquecemos, Jesus Cristo era 100% homem, porém era 100% Deus. O entendimento de Jesus Cristo vai muito além daquilo que eu e você podemos compreender. Nós vemos aqui que Paulo, ele vai dizer que nós todos estamos no mesmo patamar, porque aqui na parte de cima do texto, do capítulo 11, ele vai estar falando dos judeus, porque os judeus se consideravam os únicos dignos de estar representando Deus. Mas Paulo vai dizer, através de Jesus Cristo, todos nós somos filhos de Deus através da sua graça. E nós vamos ver que o olhar que nós temos, o olhar de julgar, o olhar de, muitas das vezes, prepotência, de se achar melhor, é algo que é muito seletivo. Vou dar um exemplo que a pastora Alessandra deu. Davi. Nós vemos que Davi erra, Davi faz os seus erros, porém ele se arrepende, e nós olhamos aquilo com um olhar de, nossa, que coisa maravilhosa, Davi errou, Davi se arrependeu. Nós vamos ver em Êxodo, no capítulo 2, 11, quando Moisés, ele vai para matar o egípcio, nós vamos ver, deixa eu ler com vocês. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria um hebreu, homem de seus irmãos. Próximo, por favor. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Se nós vamos analisar esse texto, esse versículo, através do Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos ver a primeira coisa: Moisés, ele premedita o pecado. Ele olha para um lado, olha para um outro, não vê ninguém. Segundo, ele realiza o pecado e ele mata o egípcio. E terceiro, ele ainda esconde o corpo para que não fosse reconhecido o pecado. Nós vemos que, através do Evangelho de Jesus Cristo fala, se você olha e você pensa e você premedita, você já peca. Por que que nós olhamos a Moisés com um olhar diferenciado? Porque Moisés se redimiu. Moisés, ele realiza aquilo que é correto depois. E nós achamos maravilhoso, achamos bonito, e é muito maravilhoso ver o que Deus realiza na vida daquele que se arrepende de verdade e aquele que está disposto a trabalhar para o reino. Porque, mesmo com medo, Moisés sabia que era necessário sair do local, da zona de conforto, para salvar aquele povo. O próprio apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos 7:58, na morte de Estevão, ele é conivente com a morte de Estevão. Ainda Saulo,
Ele olha e jogam as vestes de Estevão aos seus pés. E ele é conivente com aquele assassinato. Mas nós olhamos a Paulo com um olhar de admiração, um olhar diferenciado, porque Paulo decide mudar, Paulo muda, Deus transforma, e tudo ocorre bem na vida dele. Mas por que quando nós olhamos para as pessoas lá de fora, as pessoas que erram principalmente conosco, nós não olhamos com um olhar de misericórdia, nós não olhamos com um olhar de amor, nós não olhamos com um olhar de que Cristo olhou para aquele homem na cruz do Calvário? Em Lucas 6,36 vai dizer: sejam misericordiosos como seu Pai é misericordioso. A misericórdia, ela não é uma via de mão única, ela é uma via de mão dupla. Porque quando nós vemos o amor de Jesus Cristo no absurdo que é a cruz do Calvário, para derramamento da graça sobre a nossa vida, nós simplesmente achamos maravilhoso, eu estou recebendo. Porém, quando nós temos que praticar o que Jesus diz no capítulo 6 de Lucas, no versículo 36, nós simplesmente esquecemos da misericórdia. Nós simplesmente esquecemos do amor. Por que nós simplesmente nos esquecemos? Nós não praticamos aquilo que gostaríamos que praticassem conosco. É fato que o ser humano é falho, o ser humano é pecador, mas o ser humano é uma forma de vida que consegue perfeitamente compreender e consegue facilmente imitar aquilo que é correto. Porém, a gente sempre tende a imitar aquilo que é errado. Eu não poderia estar falando disso hoje. No domingo o apóstolo chegou e falou daqui de cima: olha, você que vai pregar na quinta-feira. E eu falei: Jeová, quinta-feira, poxa, pode dar domingo, pode dar terça-feira, dá círculo de oração, dá consagração, mas o culto de quinta-feira é o culto que o povo está naquela expectativa da glória, da rajada de glória, da isso, daquilo. Meu amado, eu sou muito tranquilinho. E Deus quis me usar assim, dessa forma. Ele usa cada um da forma que Ele quer. Eu sou tranquilinho, eu sou que nem meu pai, né? Hoje é aniversário dele, até esqueci, ó. Aniversário dele. Eu sei que ele está me assistindo. E de fato, é uma coisa da minha família. A gente é bem tranquilinho, a gente é bem manso na forma de falar. Tem gente que fala: nossa, você fala umas palavras pesadas de uma forma tão mansa. Eu falei: é dom de Deus, né? Então, né? É uma batida que não machuca, então. Assim que é bom, né? Mas, voltando, quando nós formos olhar para a Bíblia e vermos sobre a misericórdia, e vermos que nós necessitamos praticar a misericórdia e sermos verdadeiramente imitadores de Cristo, nós realizamos totalmente o oposto. Nós nos colocamos na cadeira de juiz, sendo que o juiz é o Pai. Ele é o único que pode chegar, julgar e ver a situação, porque Ele é o único que conhece o coração. E todos aqui conhecem, sabe o que um embaixador é? O embaixador, ele é um representante de um país dentro de outro país. O embaixador, ele tem que ser uma pessoa cordial. O embaixador, ele tem que ser uma pessoa educada, uma pessoa que saiba entrar, uma pessoa que saiba sair,
uma pessoa que saiba lidar com outras pessoas. E o embaixador ele faz uma coisa como ninguém. O embaixador faz a propaganda do seu país para todo mundo. O seu país é o melhor país para todo mundo. Convido a estarem abrindo 2 Coríntios, capítulo 5. Nessa parte de Coríntios, a gente conhece muito bem, porque fala que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas antigas se passaram, e eis que fizeram as coisas novas. Só que depois dele falar que as coisas fizeram novas, Paulo vai falar o seguinte: através disso, nós somos embaixadores de Cristo. Para você ser embaixador, você precisa ser nova criatura, para viver algo novo, para aí você ser embaixador. Tem gente que estuda para ser embaixador, estuda várias línguas, uma pessoa que ela procura se destacar. Mas Paulo dá um caminho bem simples. Aceita Jesus Cristo, aceita ser transformado, vive coisa nova e seja um representante dele. Mas como é que nós vamos ser representantes de Cristo se a gente não sabe o que o embaixador faz? A gente não sabe falar, a gente não sabe se portar, a gente não sabe às vezes entrar e sair, a gente não sabe dar o exemplo, a gente é ríspido na forma de falar e acaba magoando o irmão. Gente, reino do céu não se faz sozinho. O reino de Deus não se faz sozinho. E acabou que eu comecei a falar de domingo, acabei que eu não terminei de falar. E o apóstolo falou de pregar hoje exatamente, e eu fiquei complicado. E eu já estava decidido antes do apóstolo falar isso, de tomar uma atitude. Eu precisava resolver uma pendência na minha vida. Eu precisava botar um ponto final em uma pendência na minha vida. A pior coisa que tem é você saber que você tem que realizar algo e você ficar postergando aquilo, postergando. Não postergue aquilo que Deus está falando no seu coração. Porque a gente fala, tudo tem um tempo determinado. Mas as coisas só começam a acontecer quando você toma uma atitude. E naquele momento, eu decidi tomar uma atitude. Deixa eu lembrar de tomar água hoje, porque da outra vez que eu preguei domingo, eu esqueci de tomar água, fiquei com a garganta seca. Só Jesus. E eu falei comigo, eu preciso botar um basta nisso. Eu sentei, eu conversei com a pessoa que eu precisava conversar. E a gente falou, conversamos. E a gente resolveu aquilo. E aquela paz que excede todo o entendimento entrou no meu coração. Eu não poderia pregar sobre amor se eu não botasse um ponto final naquele dia. Eu não posso pregar sobre amor se eu não vivo o Evangelho de Jesus. E aquela pessoa me falou uma coisa que não cabe falar aqui. E eu falei, eu tenho que perdoar. Principalmente porque as coisas já se passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas porque eu vivo o Evangelho de Jesus Cristo.
Se Jesus Cristo me vê pecador, falho e me perdoa todos os dias, por que que eu não posso te perdoar por uma simples coisa que você fez? Tem gente morrendo do seu lado e você não perdoa. Tem gente morrendo do seu lado e você não estende a mão. Larga esse orgulho. Larga isso, isso não presta. Você precisa viver algo novo de Deus? Você quer viver o absurdo de Deus? Viva primeiramente o amor de Deus na sua vida. Gente, como é que a gente quer viver algo novo se a gente fica remoendo as coisas velhas dentro da gente? Como é que a gente quer começar coisas novas quando a gente não dá o primeiro passo para viver as coisas novas? Nós somos chamados para o ministério de Jesus Cristo, cumprir o ID da palavra dele. Falar da principal coisa, que é o amor de Jesus Cristo, a sua misericórdia, a sua graça. Nós não podemos estar parados enquanto tem pessoas morrendo ao nosso lado. Seja ela aqui dentro da igreja, seja ela no seu local de trabalho, no local de estudo. Dê o primeiro passo, estenda a mão. Não deixe que o orgulho consuma você. Saiba que Jesus Cristo está sempre preparado para você. Ele está sempre preparado para escutar o seu pedido de perdão. Ele está sempre preparado para escutar o seu clamor. Nós precisamos também estar preparados para escutar o pedido de perdão do nosso irmão. O pedido de perdão daquela pessoa que está lá no mundo. A gente tem que estar com o coração aberto todos os dias. Nós queremos pedir perdão todos os dias para Jesus Cristo, mas não queremos perdoar sequer uma vez. Pedro vai chegar e vai falar, olha só, Jesus Cristo, quantas vezes nós precisamos perdoar os nossos irmãos? Ele vai falar, olha, 5 vezes, né, Jesus? Tá bom, não tá? Aí Jesus vai chegar e falar, não. Não chega nem perto. 70 vezes 7 você precisa perdoar. Isso é diariamente, gente. A cultura daquele tempo, a cultura hebraica, ele tem um costume, o hebreu ele tem um costume de perdoar 3 vezes. Ele te dá uma oportunidade, a segunda, a terceira acabou. Pedro acha que na sabedoria dele, no entendimento dele, ele vai falar, não, 5. Eu sou melhor do que aqueles que estão aqui. 5 vezes é muito mais. Jesus vai falar, olha, se você fosse contar as vezes que eu te perdoo, gente, dá muito mais do que 70 vezes 7, gente. Efésios capítulo 1, versículo 4, Damaris, por favor. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoração por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Beneplácito significa o bel prazer de Jesus Cristo na sua vida, a vontade dele completa, seja que você queira cumprir ou não, a vontade dele tem que ser cumprida na sua vida. E nos predestinou para louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Próximo, por favor. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência,
descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, como o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vos estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Através do amor de Jesus Cristo, você é selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da sua salvação. Como que nós, resgatados através do amor, podemos ficar tão indiferentes ao sofrimento alheio? Efésios 2:8 vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Mesmo o amor que você sente não vem de você, ele vem de Deus. A graça não vem de você, ela vem de Deus. A esperança não vem de você, ela vem de Deus. Se você acha que falta amor na sua vida, peça a Ele. Um Deus de amor, um Deus de bondade, Ele não vai reter isso na sua vida. Nós não podemos nos colocar na posição de juízes. Nós precisamos nos colocar na posição daqueles que estão lá fora, daqueles que precisam de Jesus Cristo, daqueles que precisam entender o absurdo que é o amor desse Deus, aqueles que precisam ver e entender o que é a graça. Muitas das vezes nós estamos com as pedras nas mãos preparadas para tirar, seja ele no assaltante, no drogado, na prostituta. Mas Jesus em João 8:7 vai dizer: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Deixa essa pedra cair da sua mão. Use os seus braços e as suas mãos para abraçar as pessoas que estão lá fora. Use as suas mãos e os seus braços para abraçar esse irmão que está do seu lado e que está precisando de você. Não permita que os seus olhos estejam fechados. Não permita que os seus olhos estejam simplesmente com traves e que você não esteja sensível à dor do seu irmão. E aqui eu já parto para a conclusão, porque já vai passar a hora e eu quero entregar na hora certinha para o apóstolo. Nós vamos ver em Lucas, no capítulo 23, 43, que o Evangelho de Lucas é para as pessoas excluídas, vale lembrar isso. O Evangelho de Lucas é para aqueles que estão fora, não aqueles que estão lá dentro de Israel. E nós vamos ver através do Evangelho do excluído, um excluído proferir que Ele é o Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor da salvação. Não vai ser daqueles que se julgavam os dignos de salvação, mas através do excluído que estava na cruz do Calvário junto a Jesus Cristo. Nós precisamos entender que o céu é para todo mundo. Repito,
O céu é para todo mundo. Você e eu não somos dignos de nada. Ele é digno de tudo. Ele é digno de honra, de glória e de todo louvor e de toda exaltação. Não assuma um papel que não é seu. Assuma um ministério que é obrigatório para você. O ministério do amor de Jesus Cristo. Apóstolo, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado por conceder essa oportunidade. Aplauda o Senhor Jesus Cristo pela vida do nosso apóstolo Carlos Bastos e da Bispa Iracema. O amor de Cristo nos constrange.